cruz que Jesus deu seu perdão. Graças te damos por dar-nos a salvação. Foi lá na cruz que Jesus deu seu perdão. Graças te damos por dar-nos a salvação. Só pela graça de Cristo, só pelo amor de meu Deus, não há esforços de homens que nos conceda o céu. Só pelo sangue de Cristo que estamos aqui, sentindo sua presença, sua graça e seu amor. Graça e seu amor. Graça e seu amor. Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos novamente na casa do Senhor e, como nós ouvimos, é só pela graça de Deus que aqui nós estamos. E damos graças a Deus pela nossa vida, pela vida de nossas famílias, e damos graças por todo esse povo que está aqui presente. E hoje de manhã o reverendo Jairo pregou um sermão muito inspirado, falava sobre as mãos. Aí depois eu falei com ele, olha, já viu que a palavra irmão tem mão? Então você que é irmão, né, do que está aqui, talvez você não conheça quem está do seu lado, mas vamos nos cumprimentar ficando de pé, na paz e no amor do Senhor Jesus. No ano da morte do rei Uzias, Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, diz o profeta, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos louvar ao Deus Santo. Vamos nos colocar de pé e cantemos o hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus
Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Somente é santo, só tu és perfeito, és soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Ó Deus, nosso Pai, ó Deus Cristo, nosso Salvador, ó Deus Espírito Santo, que confirmas as obras do Pai e do Filho e nos dás a revelação do amor que vem da Trindade Santa. Nós louvamos, Senhor, porque Tu és 3 vezes santo. És infinito no Teu poder, na Tua perfeição, e nós que somos imperfeitos e que somos finitos, somos fracos, somente a Ti nós devemos louvor e adoração. Abençoa, Senhor, o Teu povo, que se reúne para este culto de louvor e de adoração. E Te pedimos que aceites este serviço divino que nós fazemos agora. Não porque ele seja perfeito, mas porque Tu podes recebê-lo e aperfeiçoá-lo. Abençoa cada pessoa aqui presente. Tu conheces o íntimo do nosso coração. Sabes, ó Deus, que somos fracos, mas somos fortalecidos pela Tua graça. Dá-nos, Senhor, a Tua presença, o Teu poder, e manifesta a Tua glória através da nossa face, mas principalmente através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É em nome dele que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. O Senhor é meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, e nada, nada, nada me faltará.
Deita-me, faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Nós queremos saudar também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, você que nos assiste, Deus te abençoe. Continue conosco também nos demais programações da nossa igreja que também são retransmitidas. Nós queremos lembrar os irmãos, Reverendo Juarez, nosso pastor efetivo, está nessa manhã de domingo em Governador Valadares. Se aqui já está seco, imagina lá, que é bem mais seco do que aqui, muito mais quente do que aqui. Está na 6ª igreja de Governador Valadares, igreja dos pais dos nossos queridos Carol e Zaqueu, que durante muito tempo participaram conosco. Zaqueu foi diácono da igreja. É nessa comunidade cristã que o Reverendo Juarez está. No boletim você tem a agenda, e essa semana é uma agenda bastante intensa de atividades do nosso pastor. Lembre-se de orar pela sua vida e por todo esse trânsito que tem aí pelos céus do Brasil. Também queremos lembrar os irmãos que amanhã nós daremos continuidade as atividades do seminário de liderança. Particularmente, eu fui surpreendido positivamente no último encontro pela quantidade de pessoas que participaram do nosso encontro. No meu coração, eu achava que a gente chegasse a 40 já era um privilégio. Nós passamos de 50 e muita gente que não pôde vir na semana passada já confirmou a presença no dia de amanhã. Então você que é líder de alguma área da igreja e quer aprender um pouco biblicamente e também constitucionalmente, venha participar. 7h30 a gente tem um café para quem chega mais cedo, para ir conversar um pouquinho, bater um papinho. 8h o curso sobre o chamado, em cima da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e depois um segundo momento sobre a constituição da igreja. Então venha participar conosco. Amanhã daremos continuidade às 19h30. Presbíteros, pastores e diáconos, presença requerida quase que de maneira obrigatória. Os demais que quiserem participar, é facultada a presença com grande alegria. Queremos também lembrar os irmãos, dentro do boletim, você tem aqui a escala dos grupos familiares. Procure aquele perto da sua casa, envolva-se, participe. Deus tem feito coisas tremendas nos núcleos familiares. A gente gira em muitos grupos familiares e a gente tem ouvido informações, testemunhos, bênçãos que são contadas através da atividade dos grupos familiares. Hoje, depois do culto das 11, esse culto que nós estamos celebrando, você que ainda não adquiriu o seu ingresso, o seu convite para o almoço comunitário, poderá fazê-lo ainda com um dos diáconos da igreja.
na saída você procura o diácono e daqui a pouco você já vai começar a sentir o cheiro, né, gostoso do almoço que vem e adentra o templo para participarmos logo depois. Toda a arrecadação é destinada para a Associação Comunitária Presbiteriana, para o trabalho desenvolvido com as crianças da nossa comunidade. Hoje nós temos o início de uma campanha muito importante, que também está aí no boletim como um anexo. Eu quero pedir para nossa irmã Ieda já vir aqui para frente, enquanto a técnica passa para a gente um filmezinho sobre a campanha da Bíblia. Esperamos que vengan personas con diferentes oficios, profesiones, que se puedan sumar a este equipo y que podamos trabajar juntos para el desarrollo de nuestro país. Bom dia. Estamos lançando a campanha hoje, oficialmente, né? Esse cartazinho aqui já está velhinho, porque todo ano ele vem aqui, a gente economiza, né? Mas a campanha é nova, porque vai ser direcionada, as Bíblias que a gente conseguir, para os povos muçulmanos. Nós sabemos que o mundo está sendo dominado por essa religião, são mais de 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos no mundo. Alguns países a religião predomina, o islamismo, e a palavra de Deus precisa chegar lá, para os nossos missionários fazerem o seu trabalho. Então, neste ano, vai ser através da missão, que tem a sede aqui em Curitiba, Povos Muçulmanos Internacional, é uma missão latino-americana, mas que leva as Bíblias para todos esses países. Então, a gente quer chegar a um alvo de 2.000 Bíblias. No ano passado, a gente fez um alvo muito modesto. Então, nós temos certeza que esse ano, até porque a Bíblia está um pouco mais em conta, R$10 por exemplar, nós chegaremos facilmente a 2.000 Bíblias. Você pode contribuir levando para casa o envelopinho, os nossos diáconos têm aí, e até o dia 16 de setembro, a campanha estará em andamento para você trazer a sua oferta. Vamos contribuir e vamos levar a palavra de Deus para os povos muçulmanos. Certo? Obrigada. Sexta, sábado e domingo da próxima semana, nós teremos o segundo encontro do Kairos, encontro de casais, no Hotel Brusque. Quantos casais da igreja vão? Coloquem-se em pé. Em pé, vamos ficar em pé. Quem vai? Quem vai para o encontro? Olha que turma boa! E olha que isso aqui não é nem a metade do pessoal que está inscrito, pode sentar. Você que é casado e está perdendo esse segundo encontro, uma dica: a partir de outubro você já pode fazer inscrição para o terceiro encontro, só que se dará só no ano que vem. É que esse ano nós tínhamos 100 quartos para casais, nós passamos dos 100 inscritos, tem gente que vai ficar... está querendo pleitear ficar num hotel do lado de fora, porque não tem mais vaga, lotou o hotel e a gente não tem como mais disponibilizar quartos no hotel. Então, o ano que vem, provavelmente, nós teremos que mudar de hotel e ampliarmos aí o número de vagas, e certamente, se você deseja participar, não perca tempo, já procure o presbítero Nascimento e faça a sua inscrição. Nosso congresso começa na sexta-feira, 6 horas da tarde, com o jantar. Quem puder chegar mais cedo, a diária a partir da meio-dia, piscina já está liberada, academia, quadra de tênis. O pessoal na sexta-feira que quiser chegar a partir da meio-dia, o hotel já estará disponibilizado.
E o retorno, no domingo, depois do almoço, a gente vem em caravana e terminamos o encontro de casais aqui no culto da noite, domingo que vem. Então no boletim, na escala, você já tem domingo que vem, reverendo Lúcio dos Reis, que será o preletor do encontro lá em Brusque. Ele estará finalizando uma palavra para a família, para casais, no culto de domingo que vem à noite. Participe conosco, esteja orando por este encontro, para Deus abençoar as famílias da nossa comunidade. Para você que nos visita pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecê-lo, mas antes, nós queremos só te pedir um favor. Você vai receber uma lembrança do diácono da igreja, é um saquinho de lixo para pôr no carro, para evitar de jogar papel para o lado de fora da janela do carro. Então, dentro dessa lembrança tem ali algumas coisinhas para você, uma caneta, e também tem uma ficha. Se você puder preencher essa ficha e devolvê-la na saída ao diácono, nós teremos condições de entrarmos em contato com você por telefone, por e-mail, mandarmos algumas programações, e então você que nos visita certamente poderá se sentir um pouco mais próximo. Você que nos visita pela primeira vez, há alguém conosco pela primeira vez nessa manhã? Lá atrás, pedir para o pessoal ficar em pé, lá no fundo, aqui na frente, olha, mais alguém pela primeira vez aqui na frente também. Isso, sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco, Deus os abençoe grandemente. Voltem outras vezes. No boletim da igreja você encontra os demais avisos da semana. Vamos ler os 3 primeiros versículos do Salmo de número 84. Pode abrir a sua Bíblia no Salmo 84, vamos ler em conjunto. Comecemos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Os salmistas que compuseram este salmo são os filhos de Coré, cantores que cantavam no templo, e este templo estava em Jerusalém. E eles cantavam, quando estavam longe, de saudade do que eles tinham de estar no templo. Não, este templo não existe mais lá em Jerusalém. Muita coisa mudou. Mas nós estamos falando dos templos que nos acolhem, como este espaço de adoração. O templo histórico. Muitas pessoas que são membros da nossa igreja não vêm nos cultos. E às vezes a gente pergunta por quê? Eu estou muito cansado, eu posso ouvir ou ver na televisão o culto do sermão A, do pastor A, do pastor B, do pastor X, do pastor Y, e fica sozinho na sua casa ou lá diante da tela e pensa que está tudo resolvido. O que é necessário, como nós já começamos este culto, com confraternização, com a sensação e o sentimento de estarmos todos juntos, adorando o mesmo Deus, com o mesmo coração, o mesmo sentimento, e ficar alegre por estar nos átrios do Senhor, por estar alegre de estar no templo do Senhor. Se você tem um parente que está achando que não precisa mais vir à igreja, está ou acomodado,
ou com outra desculpa qualquer, diga: nada melhor do que encontrar alguém que também está no seu coração adorando o Senhor. Às vezes uma brasa que sai da fogueira e fica de lado, ela deixa de ser brasa, passa a ser só carvão. Quando ela vem de novo para o centro da fogueira, ela vira brasa de novo. Muitos estão frios, viraram carvão, mas nós podemos nos aquecer espiritualmente quando estamos juntos. Nunca deixe de sentir essa saudade do templo. Vamos, neste momento, orar, pedir a Deus que mantenha no nosso coração o desejo de estar sempre em companhia dos irmãos, louvando o seu santo nome. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós Te damos graças por esta terra tão maravilhosa em que nós vivemos, por todos os seus recursos, mas principalmente pela liberdade que nós temos
para poder nos reunir em qualquer lugar, mas principalmente nos nossos templos e espaços e lugares de adoração, para adorar o Teu santo nome, Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, clemência e misericórdia, Senhor, para que naqueles lugares que existem por este mundo afora, onde os crentes em Cristo, ou até de outras confissões, não podem se reunir porque são proibidos pelas autoridades, Te pedimos que haja, Senhor, liberdade, possibilidade do Teu nome ser louvado e a palavra, através da salvação em Cristo, ser também compartilhada. Nós Te pedimos, ó Deus, Te rogamos a Tua misericórdia por tantos e tantos países e terras que estão ainda fechadas para a pregação do Evangelho. Nós Te pedimos, ó Deus, que os corações se abram e que haja um quebrantamento para que, assim, o Teu nome seja louvado como verdadeiro Deus, santo, santo, santo. Abençoa, Senhor, o Teu povo e faz, ó Deus, com que nós tenhamos o sentimento de quão abençoados e felizes nós somos. E às vezes nós não reconhecemos, mas nós podemos, ó Deus, Te agradecer todas essas maravilhas. Em nome de Cristo Jesus, aquele que nos irmanou quando nós damos as mãos uns aos outros e oramos juntos a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É para ficar em pé? Ainda em pé, irmãos. Vamos cantar ao Senhor cânticos de louvor. O louvor que agrada a Deus não é apenas um louvor que é fruto de um compromisso pessoal com Ele. O louvor que agrada a Deus é um louvor que também é fruto de uma comunidade que se ama, né? Se há divisões e brigas no nosso meio, certamente o nosso louvor não agrada o Senhor. Mas não, o propósito do Senhor para nós é que vivamos em amor uns pelos outros, que haja o perdão no nosso meio. Isso porque Ele nos deu um novo coração. E com este novo coração nós somos capazes de amar com amor que Cristo nos amou. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso
precioso és para mim, querido irmão. Vamos do início. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Para essa união nós precisamos do poder do Senhor. E esse poder é pelo Espírito que Deus nos dá. Ele nos dá essa possibilidade de nós amarmos com intensidade, porque Ele nos deu o seu Espírito. Que esse Espírito possa de fato encher a nossa vida. Essa é a oração que nós vamos fazer nesse momento com esse cântico. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Do início, novamente. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti.
pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio, Senhor. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Vamos nos assentar. Bom dia, irmãos. Nesta manhã, este é o melhor local que você poderia estar. Amém? Louvando, bendizendo, glorificando o único digno de todo o nosso louvor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós vamos ler a passagem que está na Epístola de Efésios, no seu capítulo de número 3, nos versículos de 14 a 21. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito do homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Deus é esse Pai que tem dado a nós muito mais do que pedimos e muito mais do que merecemos. Ele é um Pai gracioso. Nós não fizemos nada para merecer, mas Ele dá com amor. Este é o momento em que reservamos para trazermos as nossas ofertas e dízimos à casa do Senhor. Já por várias vezes é dito aqui no púlpito que Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu dinheiro. O seu trabalho será feito
de qualquer forma, com a sua participação, não. Mas Ele nos exorta para que possamos cumprir o nosso compromisso que assumimos mediante a nossa profissão de fé perante Ele, perante a nossa igreja, de cooperarmos com o sustento do trabalho do Senhor. Tudo é dele, você é dele, eu sou dele. É Ele que nos fez e dele somos. Então você que veio nesta manhã preparado, este é o momento em que você pode ter o privilégio de trazer um pouquinho de que infinitivamente mais o Senhor tem feito por você e por mim. Pedimos aos nossos diáconos que recolhem as ofertas e os dízimos, enquanto nós cantamos o hino número 63. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas das divinas mãos, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Por favor, as crianças podem vir à frente. Oremos. Santo Deus, querido Pai, que está nos céus e entre nós, nós queremos louvá-lo, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, de paz, é um Deus de salvação e de perdão. Trouxemos, ó Pai, nesta manhã, parte das bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem nos concedido.
E agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de podermos também, com aquilo que recebemos do Senhor, trazer a Tua casa, para que possamos, ó Pai, participar do crescimento e da divulgação da Tua palavra, Senhor. É um privilégio, ó Pai, e é um compromisso que assumimos diante do Senhor e diante da Tua igreja. Que esses, ó Pai, numerários possam realmente cooperar para o crescimento da Tua igreja, para a manutenção do templo do Senhor, ó Pai. Ó Senhor, pedimos também, em nome de Jesus, a Tua bênção para essas crianças que estão com a frente, que terão, ó Pai, os ensinamentos relativos à Tua idade, para que possam também crescer em estatura diante do Senhor e também de graça. Ó Deus, pedimos a Tua bênção, a inspiração e a sabedoria do Teu Espírito, Pai, para o nosso pastor Carlos, que trará a mensagem, ó Pai, e que haja realmente a manifestação do Espírito Santo do Senhor nesta manhã, para que corações, ó Pai, que ainda possuam dúvidas, se dobrem, ó Pai, perante o Senhor, a Tua palavra, e haja realmente, ó Pai, a conversão de pessoas nesta manhã, tanto aqui, ó Pai, como por aqueles que assistem pela internet. Agradecemos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Pastoral do Reverendo Juarez, nosso boletim aborda a temática do Pai Nosso, e o último parágrafo, ele nos faz um desafio. Eis aí um singelo esboço para a leitura do Evangelho de Lucas nesta semana. O desafio que nós temos esta semana, na trajetória de fé, que é o tema do ano de 2012 da nossa igreja, o desafio da trajetória de fé nessa semana é o desafio da leitura do Evangelho de Lucas. E eu quero ajudá-los a leitura do Evangelho de Lucas, né? Então nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 56. É um texto longo, mas é um texto correlato, sequencial, que tem informações interligadas, e poderíamos abreviar a leitura, mas é fundamental que nós internalizemos em nós a palavra de Deus. Eu quero pedir a você que me ajude nessa leitura. Nós faremos responsivamente Lucas 8, a partir do verso 22 até o versículo 56, alternadamente. Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio a tempestade dentro do mar, correndo eles o perigo de sofrer. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e obedece? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes.
Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Por favor, não feche sua Bíblia, deixa marcada na passagem que nós lemos. Mês de agosto de 2012, nossa igreja presbiteriana completa 153 anos de jornada, de trajetória nas nossas terras brasileiras. 1859, desembarca no Rio de Janeiro um jovem pastor promissor vindo dos Estados Unidos, seu nome Ashbel Green Simonton.
Esse moço foi um fenômeno nos seus estudos acadêmicos teológicos, de tal sorte que grandes igrejas americanas da PCUSA, Presbyterian Church United States of America, resolveram convidá-lo para ser o pastor efetivo dessas diversas comunidades. Porém, assistindo a uma palestra de avivamento, Deus visitou o coração de Simonton para um desafio missionário. E ele então põe no seu coração a proposição de ir para o Brasil, de vir para a nossa terra, e então pregar o Evangelho e compartilhar com a nossa nação um pouco da salvação que Deus, de maneira assim gratuita, estava compartilhando com aquela nação americana. Simonton então vem para o Brasil, chega no Brasil em 1859, desembarca no Rio de Janeiro, e naquela ocasião a nossa Constituição Nacional não permitia que o Evangelho fosse pregado para outras pessoas que não fossem estrangeiros. A nossa Constituição era de origem católica, apostólica, romana, e com base nessa informação, outras igrejas não podiam exercitar a sua atividade missionária com nativos dessa pátria. Então, num primeiro momento, o seu foco foi voltado para os estrangeiros que estavam aqui frequentando, participando, vindo para a nossa terra, mas logo a Constituição foi mudada, e aí houve uma permissão dessa realidade, e Simonton começou o seu trabalho. Simonton passou apenas 10 anos no Brasil. 10 anos. Quando ele chegou aqui, não havia sequer uma igreja presbiteriana, ele era o primeiro missionário. E ele começou o seu trabalho pregando o Evangelho, primeiro aos estrangeiros, depois aos nativos brasileiros, como somos, e o trabalho foi crescendo. Primeira igreja presbiteriana do Brasil, plantada por Simonton. Nós temos ali o Marcelo Gripe, ele é presbítero da Catedral Presbiteriana do Rio, e é a primeira igreja presbiteriana do Brasil, como resultado do trabalho do Ashbel Green Simonton. Nesse período, ele se casou nos Estados Unidos, numa das viagens, e voltou com sua esposa. Ela logo ficou grávida, e logo depois ela veio a falecer. Simonton ficou viúvo, ainda recente, em terras brasileiras, com uma filha recém-nascida para criar, sem um parente sequer na cidade, sem sequer uma pessoa para ajudá-lo. Depois os seus parentes, como Blackford, Alexandre Blackford, e vieram para o Brasil também. 10 anos de ministério até a sua morte. 10 anos. Um presbitério foi deixado, um seminário foi deixado, uma imprensa foi deixada, uma organização foi deixada, e hoje, 153 anos depois, nós estamos em todos os estados brasileiros como igreja presbiteriana. Estamos em diversas cidades do Brasil. Apenas o Espírito Santo, se não me falha a memória, existe uma igreja presbiteriana em cada cidade. O resto dos estados brasileiros, não. Nós temos estados onde a participação da nossa igreja é alguma coisa pequenina. Temos diversos seminários, mais de 2.000 pastores, mais de 2.000 igrejas espalhadas. Começou pequeno, mas se expandiu. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu quero aproveitar o gancho do aniversário da nossa denominação para dizer que às vezes as coisas começam insignificantes, mas precisam ter desenvolvimento e progresso. Na vida da gente é assim. Nós nascemos pequenos, frágeis, molinhos, é até difícil segurar. Não sabemos o que vamos ser, ninguém sabe. Quando nasceu João Batista, os pais perguntavam o que há de ser deste menino. O tempo passa, os horizontes crescem, há um desenvolvimento, há um progresso. E o mesmo acontece na vida de fé, na trajetória de fé, na caminhada de fé. É preciso desenvolvimento, é preciso crescimento, é preciso vencermos estágios e outros estágios na nossa caminhada de fé.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, declara um grave e grande problema na caminhada de fé, que é o infantilismo espiritual, o nanismo quanto às coisas espirituais, gente que não cresce, gente que não progride na trajetória de fé. Há pessoas que conseguem passar uma vida inteira, 30, 40, 50 anos de fé, apenas tomando leitinho espiritual, e por conta disso, chega Paulo a chamar os crentes de Corinto de crianças em Cristo. Capítulo 3, versículos de 1 a 3, Paulo diz: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo Jesus. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Ainda escrevendo aos Coríntios, agora na sua segunda epístola, Paulo novamente menciona o fato daqueles crentes corintianos necessitarem de crescimento, de desenvolvimento, de progresso na vida de fé. Paulo diz assim: e tendo esperança de que crescendo a vossa fé, seremos todos nós sobremaneira engrandecidos na sua presença, na presença do Eterno. Se de um lado a igreja corintiana era tida como uma igreja infantil, por outro lado, Paulo faz menção de uma outra comunidade do Novo Testamento que experimentou uma outra realidade de progresso na sua caminhada de fé. Paulo se refere à igreja de Tessalônica, a qual ele chama de uma igreja madura, uma igreja experimentada. Escrevendo aos crentes de Tessalônica, Paulo diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, a tal ponto que nós nos gloriamos à vista da vossa constância na fé. O mesmo Paulo, depois escrevendo aos Efésios, apresenta um desafio para o crescimento da fé e a maturidade espiritual. Paulo diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Nossa abordagem inicial aponta para a necessidade de crescimento, não apenas na estrutura denominacional, não apenas na essência da nossa realidade como seres humanos, mas também quanto à necessidade de crescimento da nossa fé. O nosso texto de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 56, é um texto correlato ao Evangelho de Marcos. Marcos também apresenta essa narrativa no capítulo de número 4. E esse texto todo que nós lemos, todos esses 30 e poucos versículos que nós fizemos a leitura, eles nos apresentam 4 episódios encadeados. Primeiro episódio: Jesus vai ao outro lado do mar da Galileia, e nessa travessia, os discípulos e Jesus dão de frente com uma imensa tempestade. Segundo episódio: do outro lado, já chegados à terra dos Gerazenos, eles enfrentam um homem endemoniado, tomado por uma legião de demônios, e ali Jesus promove uma libertação. Terceiro episódio: ao retornarem da terra dos Gerazenos para os lados de Cafarnaum, Jesus e os discípulos encontram com um líder religioso chamado Jairo. Jairo tinha um problema muito sério, a sua filha estava morrendo, uma filhinha de 12 anos, e ele então busca Jesus para socorrê-lo, e a Bíblia diz que no caminho em direção à casa de Jairo, uma mulher sem nome, não é citado o seu nome, ela entra entre os presentes na multidão, toca-lhe nas vestes e é curada de uma hemorragia que durava 12 anos. Este é o segundo, é o terceiro e o quarto cenário, e o cenário é concluído, o episódio é concluído quando eles chegam à casa de Jairo e as pessoas dizem que a menina estava morta, e Jesus então traz vida de novo àquela menina. Neste cenário, nestes 4 episódios, nós conseguimos ver determinadas realidades que nos apresentam a necessidade de progresso na fé.
de crescimento na fé, de desenvolvimento na fé. E a primeira questão que eu queria destacar nessa manhã é a sequência que nós lemos no texto, nos apresenta da ausência de fé à fé. Da ausência de fé à fé. A primeira passagem que os olhos nos apontam com a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 22, o primeiro episódio e o segundo episódio, a travessia do mar, o meio da tempestade, um homem endemoniado nas regiões de Gadara, nos apresenta um fato inequívoco, muito claro, a ausência da fé até a fé. A segunda cena, que é a cena do endemoniado, logicamente, nenhuma pessoa endemoniada, tomada de demônios, comprometida profundamente com as trevas, pode ser caracterizada como uma pessoa de fé. Ali está evidente a ausência de fé, e Jesus não recorre à fé daquele homem para coisa nenhuma. Era um homem endemoniado, um homem possesso, um homem que estava debaixo do jugo pesado das trevas, da possessão demoníaca, um homem dessa envergadura espiritual, não é um homem de fé. A Bíblia diz que não pode habitar no mesmo templo luz e trevas. Aqueles que são das trevas são das trevas, os que são da luz são da luz. Não há comunhão entre essas duas realidades. Este homem estava completamente dominado pelo mal, e Jesus então trabalha a libertação dessa realidade. É claro no texto, e não precisamos nem perceber que num primeiro momento, no momento do encontro, aquele homem não tinha fé. Mas a primeira cena, a cena da travessia do lago, nós não vemos endemoniados, nós vemos discípulos. Mas espera um pouquinho, o texto diz que os discípulos também não tinham fé. Se você for para o texto de Marcos, quando Jesus acalma a tempestade, o Evangelho de Lucas diz: onde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? E no Evangelho de Marcos, o texto paralelo, Marcos capítulo 4, 35 a 41, Jesus pergunta: por que não tendes fé? É muito natural nós imaginarmos que homens endemoniados não tenham fé. A estrutura espiritual que graça em torno deles é absolutamente distinta. Mas há muitos discípulos que estão do lado de Jesus que também não têm fé tanto quanto um endemoniado. As circunstâncias são diferentes, o ambiente é diferente, a realidade é diferente, mas o tema é o mesmo. Tanto o endemoniado era um homem sem fé, quanto aqueles que estavam no barco com Jesus também eram pessoas sem fé. Não eram endemoniados, mas eram sem fé. Deixa eu perguntar uma coisa para você, no barco que a gente está, nessa imensa nave da salvação, onde nós estamos muitas vezes vendo as tempestades darem contra a nossa nau, será que também nós não fazemos parte dessa realidade de pessoas sem fé? Estavam do lado de Jesus, tinham uma outra realidade completamente distinta do endemoniado, realidade física, estrutural, circunstancial. Porém, a pergunta de Jesus apresenta o mesmo quadro espiritual: aonde está a vossa fé? Marcos diz: por que não tendes fé? Tem muita gente no barco de Jesus que não tem fé coisíssima nenhuma, não se distinguem diante de Deus por uma realidade de fé. Não são endemoniados, mas também não são pessoas de fé. São simplesmente pessoas que estão acompanhando a trajetória e a viagem nesta caminhada. As duas cenas apontam para o mesmo fato. Isso nos ensina algumas questões muito sérias para a nossa trajetória da fé. A religiosidade é para Deus uma expressão de ausência de fé, tanto quanto um homem dominado por demônios. Ser religioso para Jesus é a mesma questão que ser endemoniado. Não tem diferença nenhuma, porque tanto o demônio cega os olhos, quanto a religião faz o mesmo papel.
Tem muita gente dentro da igreja que não vive o evangelho de Cristo. Um exemplo claro, Mateus capítulo 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Este é o evangelho de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, qual é a nossa prática existencial? Se eu me sinto ofendido, eu conto para todo mundo o que fulano fez comigo, e fico esperando daquele que me ofendeu uma atitude de vir pedir perdão, quando o evangelho de Cristo apresenta uma outra percepção da história. Se você se sentiu ofendido por alguma coisa que teu irmão te fez, é você que tem que tomar a iniciativa, que tem que procurar a pessoa e que tem que se reconciliar e estabelecer uma religação das coisas na sua caminhada. Este é o evangelho de Jesus. O outro é o evangelho da religião. O evangelho da religião é tão distorsivo quanto a atividade espiritual demoníaca na vida de uma pessoa. Ambos caminham no propósito de fechar os olhos dos homens para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se num primeiro momento o que nós vemos é o fato de que tanto os discípulos no barco, quanto o homem endemoniado não possuíam fé, como é que Jesus tratou disso? Libertando-os. Primeiro Jesus os liberta do medo. Marcos diz que eles estavam apavorados com a tempestade e inseguros diante da situação. Jesus os liberta do medo da tempestade, do medo da morte. E Jesus também liberta o endemoniado do poder e o exercício das forças das trevas. Libertação. E aí, aquele homem liberto quer ir com Jesus e Jesus diz não. Vai e volta contando o que Deus fez por ti. Versículo 36, depois da libertação, o texto diz: algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Não apenas liberto, mas salvo. Segundo ponto, se num primeiro momento nós temos um processo de progresso, da ausência de fé à fé, daqueles que não tinham fé, basta ser religioso ou endemoniado, para uma realidade onde os olhos são abertos à palavra de Deus, e a gente tem que entender que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Num processo secundário, o texto diz a respeito de uma fé supersticiosa para uma fé verdadeira e pessoal. Segundo, terceiro ambiente que nós temos aqui, Jesus é rejeitado pelos homens de Gadara ou de Gerasa. Eles então perdem os seus animais e expulsam Jesus daquele terreno, dizendo: vai embora daqui, nós não te queremos mais. Jesus entra no barco com os discípulos e volta para as regiões de Cafarnaum, só que nesse momento eles não pegam outra tempestade, e eles chegam em Cafarnaum. O verso 40 diz que a multidão aguardava Jesus com alegria, eles esperavam Jesus com alegria. E aí então, enquanto Jesus desembarca, vem um homem religioso chamado Jairo. Jairo era o pastor, o sacerdote, o líder espiritual dos judeus daquela região. E ele chega para Jesus e diz assim: minha filha está morrendo, não tem como curá-la, não tem como fazer absolutamente nada, por favor, socorra-me. E Jesus diz: eu vou na sua casa, eu vou na sua casa. O texto nos apresenta que nesse caminhar em direção à casa de Jairo, surge então uma mulher e toca nas vestes de Jesus, e é curada do seu mal. O texto diz que ela cogitava isso no seu coração. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, diz que ela conversava consigo, dizendo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ela vem movida por isso, e quando toca nas vestes de Jesus, ela se assombra, porque aquilo que ela conjecturava na sua mente, acontece no seu corpo, e ela, diz o texto bíblico, cônscia e tremendo sobre o porquê daquilo que havia acontecido nela. As coisas aconteceram de maneira tremenda no seu corpo. Tem um filme interessante chamado Fé Demais Não Cheira Bem. É um filme de Steve Martin.
É uma comédia, é hilária e vale a pena assistir. E esse filme é um sujeito que ficou desempregado e encontrou na religião a oportunidade de ganhar um tostão. E ele então monta uma fábrica de milagres, uma tenda de circo e toda uma estrutura que o apoiasse em falsos milagres. E ele vai trabalhando os falsos milagres. Ele tinha olheiros, pessoas que acolhiam aqueles que iam chegando no templo, e ele lá com um fone de ouvido, com um ponto eletrônico, a pessoa conversava. Por que você veio aqui? É porque eu estou com um problema nos rins, lá na porta. O diácono conversava, né, e o sujeito ouvia, né, e ele via a imagem da pessoa, camisa vermelha, cabelo vermelho, corpo branco, sentado em tal lugar, é o problema do rim. E lá no meio da pregação ele dizia: Deus está me falando que há alguém aqui de roupa vermelha, cabelo vermelho, que tem um problema no rim, Deus vai te curar. O filme é hilário, porque Steve Martin é o concurso. E a pessoa vinha à frente para receber aquilo e coisa e tal. De repente, um menino paralítico, nunca foi chamado à frente, vinha com a sua muleta, nunca era chamado à frente. E toda vez que ele vinha pedir ao pastor que orasse para que ele pudesse voltar a andar, o pastor sempre fugia da questão, porque sabia que aquilo era uma enganação, era apenas uma fachada, não havia essência de verdade naquilo. E alguns, por causa da mística sugestiva, conseguiam determinadas vitórias emocionais, que é própria mesmo da emoção de cada um de nós, traspassar determinados vales da sombra da morte. E aconteceu que aquele menino foi curado por Deus. E o filme termina de maneira tremenda. Sabe como termina o filme? Pega na locadora. Eu não vou te contar. Não vou estragar isso, mas o filme é fantástico. O que é que esse filme aborda? Fé supersticiosa que promove cura. A mulher da hemorragia, o que era hemorragia? Hemorragia era uma menstruação ininterrupta há 12 anos. Aquela mulher tinha uma hemorragia há 12 anos, tinha uma menstruação que não parava, não tinha intervalo, tá certo? E naquela época não tinha absorvente para você comprar no shopping ou no supermercado, eram trapos, que eram chamados trapos de imundícia. Aquela mulher vivia aquele quadro grotesco, ininterrupto. E isso tinha implicações espirituais, porque a lei dizia que uma mulher nesse estágio era considerada impura. Aquela mulher tinha sobre si um peso terrível sobre aquele problema, e ela gasta o seu dinheiro, vai atrás de cura, vai atrás de tratamento, gasta tudo, diz a palavra, e não ajuda para nada. E aí alguém lhe fala: olha, procure uma alternativa na fé. E ela então conjectura na sua mente que se tocar nas vestes de Jesus, ela vai ser curada. Ela é movida por isso, não por Jesus, mas pelas vestes de Jesus. E fé supersticiosa geralmente é assim. Nós temos amuletos, é fitinha do Senhor do Bonfim, é alguma coisa que penduramos no pescoço, é um amuletozinho aqui, é uma Bíblia aberta no Salmo 91, lá na empresa onde você trabalha. Amuletos que nos protejam, que produzam cura, que façam alguma coisa. Fé supersticiosa. Se tem gente no barco com Jesus que não tem fé, tem gente que caminha em direção à casa de Jairo com Jesus, que também é movido por uma fé supersticiosa, que precisa de amuletos. E geralmente fé supersticiosa produz cura sim, gente. Eu não duvido de que grande parte daquilo que às vezes a gente vê por aí, e de pessoas que procuraram recursos, até mesmo em Chico Xavier, foram pessoas que alcançaram. Eu conheço pessoas que tinham sérios problemas e foram atrás desse tipo de situação, atrás de cura, foram curadas, entre aspas, não tem mais aquele problema. Isso não faz diferença nenhuma, porque remédio também trata isso. Agora, aquela mulher, o texto diz que depois Jesus volta para ela no verso 48 e diz: filha, a tua fé te salvou. Num primeiro momento, Jesus não disse para ela: filha, a tua fé te curou. Disse: a tua fé te salvou. Fé pessoal, verdadeira, produz salvação.
São inúmeros os templos onde se prega apenas cura do corpo. Mas um dia o corpo vai perecer e não houve salvação. Pessoas que estão agarradas em sabonete de descarrego, rosa ungida, água de não sei o que lá, colônia do inferno e coisas mais, para expulsar demônio, para tirar maldição, para trazer o marido de volta, amarração do amor evangélica, são todos amuletos de sorte, de um tipo de fé supersticiosa. E Gilberto Gil, nosso ex-ministro, nos ajudou muito nisso, porque ele cantava assim: andar com fé eu vou, que a fé... Olha, eu acho que fé não falha, não é que não costuma falhar, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não vê, então não há falha na fé. A fé que costuma falhar é uma fé supersticiosa, amparado naquilo que Paralamas do Sucesso também cantava: a arte de se viver da fé só não se sabe... Vocês sabem melhor do que eu, né? Estão ouvindo? A arte de se viver da fé, só não se sabe fé em quê? Se é na roupa, se é no amuleto, se é nisso, se é naquilo. Onde está a sua fé? A fé supersticiosa traz essa dimensão. Vamos carregar um pouquinho para frente e caminhar. Jesus diz para ela, ao ser indagado: quem me curou? Aquela mulher vem e declara a verdade. Uma fé pessoal e verdadeira, a diferença dela é o compromisso com a verdade. E Jesus diz: eu sou a verdade, a minha palavra é a verdade. A grande diferença de uma fé supersticiosa com a fé verdadeira é o conhecimento da verdade. Fé sem conhecimento é superstição, e muita gente dentro da igreja está iludida com respeito à sua caminhada de fé, porque caminha dentro de uma espiritualidade ou de uma superstição evangélica que só pode produzir cura no corpo, mas não afeta em profundidade a salvação. Jesus curou, ela declarou a fé, e depois ela veio e recebeu de Jesus: a tua fé te salvou. Não te curou, te salvou. A última lição que esse texto nos apresenta, o último episódio dessa narrativa nos mostra os desafios do progresso e do desenvolvimento da fé. Se num primeiro momento nós temos da ausência de fé, até a chegada da fé, pela ação de Deus, libertária, promotora de salvação, num segundo momento nós vemos a elucidação de fé, uma fé supersticiosa para uma fé verdadeira, comprometida com a verdade. Agora nós damos o último passo, que é a chegada com Jairo. Jairo viu todas aquelas cenas, a mulher que é curada, a declaração de fé, a salvação que é apresentada. Só que enquanto eles estavam naquele tempo sendo tomado, o texto diz que chegaram algumas pessoas e disseram: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. A tua filha morreu. Uma pequena fé tem que se expandir, e para que uma fé pequena se expanda, é preciso desafios, e às vezes o nosso desafio são notícias ruins, como aquela que Jairo recebeu, notícias que nos trazem às vezes assombro. Esse episódio tem início à beira-mar com o encontro de Jairo com Jesus e termina na casa de Jairo com a admiração de todos os que viram o milagre. Há algumas lições importantes aqui. Jairo desvestiu-se da sua religiosidade e foi buscar Jesus. Jairo despiu-se da sua notoriedade como líder da região e procurou o filho do carpinteiro. Jairo apresentou o seu drama e soube esperar o tempo próprio da resolução da sua dor. Jairo confiou nas palavras do Senhor, mesmo em face da própria morte de sua pequena filha. Jesus termina a sessão dizendo a Jairo, quando ele ouve da notícia da morte: Jairo, não temas, crê somente. Só pode ser dito isso a alguém que tem fé. Se fosse o contrário, Jesus diria: onde está a tua fé? Que foi o que ele havia dito para os 12 que estavam com ele no barco.
Em Mateus capítulo 14 e 15, temos novamente essa mesma sequência do progresso da fé sendo apresentada. De uma pequena fé, a manifestação de uma grandiosa fé. Mateus capítulo 14, 22, nos leva à primeira cena, uma outra tempestade. Os discípulos sozinhos agora no barco, tentando atravessar, remavam há 11 horas, sem saírem do lugar. São socorridos por Jesus, que ao final lhes adverte: homens de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 22 é assim que começa a sessão. Mas no capítulo 15, 28, a sessão termina nessa mesma toada do progresso da fé, numa segunda cena, quando uma mulher estrangeira roga ao Senhor pela cura da sua filha endemoniada. Ela era das regiões de Sírio, Fenícia, das terras da Síria, distante de Israel ali, da circunvizinhança de Jerusalém, bem distante. A expressão daquela mulher de humildade é tão viva, que quando Jesus diz não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, aquela mulher estrangeira, que não era herdeira de Abraão, que não tinha pacto com a lei, essa mulher chega para Jesus e diz: mas os cachorrinhos saciam com as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus olha para aquela mulher estrangeira e diz assim: ô mulher, grande é a tua fé. A sessão começa no capítulo 14, onde Jesus diz aos discípulos, homens de pequena fé, e termina com o exemplo de uma mulher estrangeira, quando Jesus afirma, grande é a tua fé. Qual é o estágio que você se encontra na caminhada de fé? Está no barquinho com Jesus? Faz menor diferença, porque aquele que está ali no outro barquinho, com o capiroto, está na mesma situação, se você não tiver fé. Qual é o estágio da sua fé? A ausência de fé é vista em quem anda com Jesus e também em quem anda com o capeta. Os 12 estavam no barco e Jesus pergunta: por que não tendes fé? A superstição ilude e obscurece o verdadeiro entendimento e sentido da fé, tanto quanto atrapalha a relação com Deus. Superstição, religiosidade, ausência de fé. Uma pequena fé precisa ser exercitada. E como é que Deus permite o exercício da nossa fé? Através de lutas, através de gigantes. Deixa eu fechar o texto, encerrando, lembrando de Caleb. Caleb foi apenas um dos 2 que Deus preservou na entrada da terra prometida. Moisés era o grande líder de Israel. O povo estava atravessando, saindo do Egito, indo à terra prometida, passaram por Cades Barneia, e ali Moisés então separa 12 homens, 12 líderes, e os manda à terra prometida para espiar a terra. Voltam estes líderes e eles dizem o seguinte: não dá para entrar. A terra tem gigantes, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas não dá, nós não conseguiremos entrar nessa terra. Apenas Josué e Caleb disseram: vamos sim, Deus vai nos dar essa vitória. Caleb e Josué tinham por volta de 40 anos nessa ocasião. Tempo passa, o livro de Josué é escrito, Caleb está com 84 anos, Moisés já tinha morrido, uma geração toda tinha morrido, apenas Josué e Caleb haviam permanecido de toda aquela geração incrédula do deserto, e agora na terra prometida, tomando conta da terra, vencendo os adversários que estavam ali, Caleb chama Josué e diz assim: eu estava naquele dia que o Senhor falou, através de Moisés, a teu e a meu respeito, dizendo que nos daria a herança, e eu pedi a Deus que aquele monte, o Monte Hebrom, fosse me dado como promessa. E Josué diz: Caleb, você tem 84 anos de idade, naquele monte só tem gigante, os filhos de Enaque estão lá. E ele diz assim: para mim não tem problema, eu vou movido pela fé. Não importa quanto tempo você tem de vida, às vezes as pernas não funcionam mais, mas a fé nos faz voar. Exercício de fé requer da gente enfrentamento de gigantes. Curve a sua fronte, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, na nossa trajetória de fé,
Abre os nossos olhos para que a cegueira da religiosidade terreal e humana não nos deixe longe da tua verdade. Desperta a verdadeira fé pessoal, comprometida com a verdade e a tua palavra nas nossas vidas. E que, ó Deus, os gigantes que atravessam, as tempestades que cruzam os nossos mares, possam ser enfrentadas com coragem, por sabermos que maior é aquele que está conosco, como cantamos nessa manhã, capaz de fazer infinitamente mais do que propriamente até o que cremos. Dá, Senhor, um despertamento de fé. O Senhor trouxe, ó Deus, no passado, um homenzinho consagrado chamado Simonton, para iniciar um trabalho nesta localidade, nesse país. E se tivéssemos, ó Deus, crentes, pastores, líderes eclesiásticos da estirpe da fé de Simonton, muitas outras coisas estariam sendo feitas de forma tremenda em 10 anos de ministério. Ó Deus, desperta a nossa comodidade da fé. Torna-nos, ó Deus, homens e mulheres de fé grandiosa, no serviço, no amor e na abnegação, na obra do Senhor. Despede-nos agora com a tua paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a consolação, o conforto, a edificação e a companhia sempre presente do Espírito, nos fortaleçam, nos despertem e desenvolvam no progresso a nossa fé, hoje e para sempre. Amém. Vamos nos pôr em pé? No trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Nós temos o almoço da CP aqui do lado. Dê um abraço em 5 pessoas. Um abraço no seu irmão que está do seu lado. Deus te abençoe até a noite.